só pra deixar claro, teve gritinho na arquibancada do Maracanã já no primeiro tempo. Vitor Pereira vai se fufu, o meu Flamengo não precisa de você, hein? Vitor Pereira vai se fufu, o meu Flamengo não precisa justiça. de você. E o Braz, como é que vai ficar nessa também? Esses são os... mas aí que tá. O Braz é culpa do presidente. Porque o presidente Rodolfo Landim, ele foi na entrevista que ele deu pro Mauro César Pereira, nosso companheiro aqui, e ele bancou. Marcos Braz entrou comigo, Marcos Braz sai comigo. Isso não existe. Isso não existe. Porque ele tira totalmente a responsabilidade do cara. Tipo assim, ele deixa claro, você vai até o final, pode errar, pode fazer besteira. E aí o Marcos Braz já sabe que vai ficar até o final. Por mais besteira que faça. E aí eu vou aqui, ó. 12 milhões de multa rescisória do Domenech. 5 do Rogério, 17. 7,5 do Paulo Souza, 24,5. Mais 15 do Vitor Pereira. Vai pra 40 milhões de reais com multa rescisória de treinador. Porque o Vitor Pereira não vai ficar. Depois de hoje, se continuar como está, não fica. Sabe o que vai rolar? Igual aconteceu no Corinthians, pilhador. Aquele esquema lá todo do Willian falando, olha, eu queria muito que ele ficasse, eu ia bancar ele até o final. E aí o diretor de futebol, meu Deus, do Corinthians. Aqui acabou de sair. Agora, acabou de sair. O Roberto de Andrade. Vai acontecer. Não, mas vai acontecer a mesma coisa. Aí o Landim vai lá, se caso ele tenha que mandar mesmo o Braz embora por pressão da torcida, que vai ser muito grande, e vai falar isso. Vai falar, eu por mim não mandaria, não queria, ele pediu pra sair. Não, e a firmeza que o Rodolfo Landim mostra pra não contratar o Jorge Jesus é a frouxidão que ele mostra pra bancar o Braz. Porque pra contratar o Jorge Jesus é uma vaidade. Não, porque eles não querem assumir que o Jorge Jesus foi muito mais importante do que eles em 2019. Tem um vídeo eles não querem dar a mão à palmatória de que o Jorge Jesus pode voltar pro Flamengo. Eles não vão ter escolha. Eu digo mais, não acho que o Tite combina com esse estilo de jogo do Flamengo. Acho o Tite mais burocrático, acho o Tite mais defensivo. Pra mim, o treinador certo para o Flamengo é Jorge Jesus. Você pode falar do certo. Eu não sei de onde era essa história do Tite. Eu tô vendo lá. Eu digo do Corinthians. Eu vi o Tite do Corinthians. Do Tite do Tite no Flamengo. Nossa, isso é uma baita cagada. Vou dar uma notícia pra você. Jorge Jesus tá pra renovar. Eu acho que a chance é zero. Pra renovar com a chance do novo corte. A chance do Tite voltar no time brasileiro esse ano é praticamente zero. Eu ficaria muito. E essa história de Chelsea? Chance nenhuma. Tem a notícia de que o Tite pode ser o treinador. Tem várias notícias. Não foi só tá? Já vi em outros lugares. Não tô nem sabendo, cara. Não sei nem quem. O Neto bancou. Tá. Não, tudo bem. Eu respeito o Neto, gosto muito dele. Acho um cara bacana e bem informado. Mas eu conheço bem o Tite. Cara, mas olha assim, vai ser uma surpresa gigantesca. Não é no Flamengo, não é em qualquer time. Acho muito difícil. Você vai gostar de uma notícia. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Vamp, você vai adorar uma notícia, hein? Gabigol saiu do intervalo. Você que já vinha falando que vai dar M lá no Flamengo, a gente tá na TV, então calma antes de você falar a palavra. Vai dar M. Não vai morrer esse bicho ali. E o Gabigol saiu do intervalo. Você acha que o Gabigol... Você pode parar de conversar em paralelo, por favor? Achou no Jesus. Muito obrigado. Você vai morrer aqui de emoção. Do Gabigol. É Gabigol substituído no intervalo. Já tava com um cara ruim no primeiro tempo quando saiu com a derrota aí pro Fluminense. É um cara que a pilha vai ser toda nele se o Fluminense for o campeão carioca. Vai dar ruim, mano. O clima no Flamengo deve estar ruim. Será que a sogra não piorou? Deixa eu te falar, sabe o que vai acontecer? Já não tá tendo mais clima, mesmo que o Flamengo seja campeão, vai que o segundo tempo reventa. O que a torcida do Flamengo já pegou no pé do Vitor Pereira, com a sogra, tudo. Já tá chegando. Não adianta, pode meter 5 no Fluminense no segundo tempo e já não tem mais clima. Aí vem o quê? Vem aquilo que a gente fala. O Flávio sempre fala isso. A responsabilidade que é em cima de quem está dirigindo o clube. Eles não são donos do dinheiro. Eu acho que isso aí já é mais uma rescisão para mim, eu não sou. Manda o cara embora. Quem mandar o Vitor Pereira embora? 15 milhões? 15 milhões de reais. Mas aí você olha aí, 40 milhões. Vitor Pereira, por isso que Jesus não tinha sorte. Foi boa. Essa foi boa. Essa aí foi boa. Muito bom. Olha aqui, ó. Não, o Pedro tá lá. Agora entrou Matheus França e Everton Ribeiro.
Eu vou levantar aqui isso aí. Eu vou te falar assim, aquele 40 milhões, 40 milhões, você compra um jogador bom, né? Pereira. Não é só 40 milhões, verdade. Peraí, não é só 40 milhões, você tem que botar, sabe o quê? O salário deles tudo também. Verdade, que ganhou, né? Que ganhou. Quanto o Dominete ganhava, quanto o Rogério ganhava, quanto o Paulo Souza ganhava, quanto o próprio Vitor Pereira ganhava. Esse montante tudo aí dá quase 70 milhões, cara. Não, o salário desse cara não é pouco, não. E aí eu concordo com o Banco, tá? Nessa situação aí, ele ter tirado o Gabigol no intervalo, agora vai dar ruim no clima e vai dar ruim com certeza. Eu vou passar a palavra pra vocês. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. Não, o que eu saiba na final não é. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube. E a gente vendo essa situação aí do clima no Flamengo. Eterno, Fausto, Vitor Pereira, vai se fufu. O meu Flamengo não precisa de você. Foi um grito da arquibancada no final do primeiro tempo e no intervalo. Vitor Pereira tá com cara de bunda no banco, tá sim. E Gabigol também não deve ter ficado nada feliz. As câmeras ainda não pegaram o Gabigol no banco. Eu queria ver como que tá o Gabigol. Deve estar no banco, né? Pode ter que não, deve estar. Não, aí deve estar. Foi substituído. Agora, tem clima ainda pro Vitor Pereira no Flamengo, Piperno? Por mais que seja cobrança tão forte que deixa eu te passar um vídeo que vai te mexer com o coração. Eu acho que não tem clima nenhum. Eu só tenho a dúvida, e aí a produção pode ajudar a gente. Eu vi no último jogo que eu fiz, Flamengo e Fluminense, na semana passada, com relação a esse placar de 2-0 no caso, é pênalti, não é a vantagem do Fluminense. Isso ia até a semifinal, se eu não estiver enganado. Pênalti. Então é só pra produção tirar essa dúvida nossa, que esse regulamento do Carioca aí também é bem bagunçado. Então eu tenho a impressão que 2-0 leva pros pênaltis, não é a vantagem dele. Agora, com relação ao que o Pilhado perguntou, Vitor Pereira, eu acho que mesmo ele vencendo, ele não vai permanecer no Flamengo. Mesmo ele vencendo o campeonato, ele não vai permanecer no Flamengo. O Fluminense foi superior no primeiro jogo, totó nesse primeiro tempo, botou o Flamengo na roda. Superior no primeiro tempo do primeiro jogo. No segundo. Primeiro jogo eu achei o Fluminense. Primeiro tempo, no segundo não. Ah, mas no balanço geral ali, o Fluminense foi melhor pra mim que o Flamengo. Teve mais oportunidades. É um time muito mais tranquilo em campo, né? Foi um time muito mais tranquilo em campo. O Vitor Pereira já chegou no Flamengo sem nenhum clima. Vamos lembrar disso. Que o Vitor Pereira chegou no Flamengo sem nenhum clima. Não era uma aposta que a torcida estava abraçando, que todos estavam felizes. E eu falei, desde o início, o Vitor Pereira está cavando para ser criticado pelas duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. E é isso que vai acontecer. Eu acho que independe do resultado, eu acho que ele vai sair do Flamengo mesmo vencendo. Flávio, você desde o começo dizia como que o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Exatamente. Né? Você dizia que ele não fez... Realmente, ele não fez nada no Corinthians. Não ganhou um clássico. Nada. Não é só ganhar um clássico, ele não jogava bem no Corinthians. Não jogava bem. Os jogos bons dele no Corinthians foram o segundo tempo dele na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Que esse jogou bem. Sim. Nem o jogo contra o Fluminense, que ele ganhou bem, ele jogou melhor. É verdade. Ele achou os gols. No finalzinho. Pelo Corinthians. Agora, teve o jogo contra o Santos também, que eu acho que jogou razoavelmente bem também pela Copa do Brasil. Agora, ele não fez nada no Corinthians para chegar no Flamengo. Tá? Só para confirmar. Essa situação... E agora essa situação do Flamengo, da chegada do Vitor Pereira. Você sempre foi contra. Você acha que ele sai agora? Não sei, eu não sei como é que funciona o Flamengo. Você conhece bem o Mauro César também. Não sei como é que funciona. Eu não sei por que contratou. Quer dizer, para mim, já deveria ter saído. Não deveria nem ter ido. Essa é a verdade, né? Mas o futebol é tão assim... que eu não vou ficar surpreso se Fernando Lázaro não começar bem o brasileiro, se o Corinthians não traz o Vitor Pereira de volta. Não, aí cala a boca, né? Tá bom. Flávio, você é maluco, cara. Tá bom. Tá bom, pode falar. Tá bom. Ele só pode falar pra dar repercussão. Tá bom, tá legal. Sabe quando que o corintiano aceitaria o Vitor Pereira de volta em qualquer situação? Nunca. Sei. Você que tá sempre lá. Isso é possível. Não, é possível. Né? Nunca mais ele pisa, nunca mais passa perto. Não pisa, é óbvio que não pisa. Primeiro que ele perdeu o irmão dele, é muito longe, hein? Primeiro que ele perdeu o irmão dele do William.
Mas Segundo que a sogra dele... Irmão faz as pazes com o irmão. Eu não duvido de nada no futebol. Eu já vi tanta coisa. O Flávio chutou o balde agora. Ah, é? Pô, vocês achavam que ele é pro Flamengo? Não, mas Não, você mas chutou aí o balde não, agora. você só tá de Corinthians, sacanagem. no caso, não. O Pé não vai lembrar aqui, Eu não vocês vão duvido de lembrar. nada. Você vai lembrar. O cara sai como o maior traidor da história do Corinthians. Ó. E aí ele volta. Ó, eu só vi um caso. Eu não duvido Eu só vi um nada no caso, futebol. eu só Já vi vi um tanto caso assim. aqui no Brasil, mas foi que o Botafogo que mandou o treinador embora. O treinador foi mandado embora, com 2 semanas o Botafogo contratou ele de volta. Cuca. Eu lembro de um caso histórico. Aí foi o Botafogo que mandou. Aí foi 2007. Caso Cuca em 2007. Caso histórico 77. Corinthians ganha da Ponte Preta, expulsa o Rui Rei. E aí fica aquele negócio, Corinthians comprou o jogador e tal. O único jogador que o Corinthians não podia contratar era o Rui Rei. Qual foi o jogador que ele contratou? O Rui Rei. E não teve nada de sacanagem e tal. Mas olha o que os caras fazem. Os caras fazem coisas que você... Não, o próprio Dorival Júnior, vamos lembrar que o Dorival... Mas aí foi por parte do treinador. O Dorival voltou pro Flamengo. Ele poderia recusar. É que ele vai voltar sempre que... Se o Flamengo chamar hoje o Dorival, eu acho que o Dorival volta. Não, o Flamengo hoje, se não for o Jorge Jesus, eu acho que é o Tite. Eu acho. Porque o Flamengo tem realmente essa mania de grandeza. Eu li, falando sério, não tô brincando, não. Eu li que Vai renovar? o Fernando tava louco pra renovar com ele. Ia fazer mudar a proposta. Não, mas tem que pra ver se ele vai querer renovar. Não, que o clube tava pensando em renovar com ele. Tem que ver se ele vai renovar. Eu insisto no que eu tô dizendo. Vou ficar muito Sendo que o Jorge Isso aí. Jesus, também tem chance de seleção brasileira, tá? A gente tá esquecendo É isso. muita opção pra ele, né? Ó, tem chance de seleção brasileira aí pro Jorge Jesus. É um dos nomes mais cotados se não for o Ancelotti. Agora... E Atlético Mineiro? Pro Jorge Jesus? Não, eu acho que se ele tiver a possibilidade do Flamengo, ele não tem ninguém. É bem que dispute. possível, mas o Atlético provavelmente ficará sem técnico, né? Porque foi tudo que aconteceu com o Cudê e tal. E a gente lembra que ele era para ir pro Atlético Mineiro, não pro Flamengo, lembra disso? Quando ele chegou no Brasil, ele foi primeiro lá no Audax. Claro, não foi roubado lá na Vila Holanda. Mas o Cudê acabou de ser campeão agora, Flávio. Então vai dar uma tranquilidade, né? Vai dar uma tranquilidade. Não sei. Vai dar. Mas ele, será que ele não quer? Eu acho que ele quer. Não, pelo que eu vi a coletiva dele, ele pediu desculpa. Pediu desculpa para tirar a multa de 30 milhões. Foi. Aí, à noite, ele assinou um contrato onde ele não tem mais multa nem o Atlético. É isso aí. E agora, provavelmente, ele vai dizer, senhores, Mas muito hoje, obrigado. com certeza, que a gente tá aqui, a gente não sabe qual foi o clima no Mineirão. Fica com o D, o Atlético precisa de você, eu te amo, foi campeão. Fluminense 3-0 e Vitor Pereira indo pro Cano. Tá entrando o Cano no Vitor Pereira, velho, Vamp. Ainda tem jogo, 2 pro Cano já. Alô, é da TAP? O Fausto falou aqui, se o Flamengo fizer vai pra pênalti, né? É tudo pênalti agora. Tem muita coisa ainda pra rolar, mas assim, o trabalho do Vitor Pereira, independente, vamos supor que 15 minutos o Vitor passa 5-3, não vai ficar mais no Flamengo, não tem mais. Não, calma aí, mas se ele vira hoje é campeão, ele não cai. Eu acho que ele sai. Eu acho que ele sai. Eu acho que ele cai. Eu acho que ele cai. Não tô falando assim, pelo torcedor cai, não sei se é diretoria. Pelo torcedor ele já tinha caído no Mundial. É isso que eu tô falando. Eu recebi uma mensagem agora há pouco de alguém que trabalhou recentemente no Flamengo, época de Jesus e tal, que tá me falando aqui que qualquer que seja o resultado, ele vai da área. Talvez então, ele mesmo, é o que eu fiquei sabendo. Talvez ele mesmo peça demissão, não? Não pede mesmo. Eu duvido. Ele vai abrir mão de 15 milhões. Não pede, Ele vai falar Você acha que que ele a vai sogra abrir tá mão? doente. Você acha que ele vai perder essa bufunfa? Você acha que ele vai abrir mão de 15 milhões de reais, Vamp? É ruim dele pedir pra sair. É muito ruim dele pedir pra sair. Agora, mais uma vez, incompetência da diretoria do Flamengo. Incompetência. E isso eu vou fazer questão de falar depois do jogo, né? Porque o Marcos Braz vai rasgar mais 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. No total, 40 milhões de reais em demissões de treinadores do Flamengo. Fora isso salários, tem que ser questionado. Claro, isso tem que ser questionado. Esse cara, ele ganha cerca de 2 milhões de reais por mês no Flamengo, gente. Pra não fazer nada. O mais doido foi trazer. Pô, ele tem uma sogra cara, né? Não, agora. Sabe o que é pior, Pilato? Aí, falando sério mesmo. Caramba, se o cara tá arrebentando, tipo assim, Abel Ferreira. É isso. Você pode discutir ou não discutir, tá, mas o Flamengo vem e mete 5 milhões no Abel Ferreira. Pô, o cara ganhou tudo, você falou, o cara ganhou tudo, o cara arrebentou. Exatamente. Ele traz um cara que não ganhou nada, um incompetente. Perdeu pro Dorival. Pois é, um incompetente, ele leva o cara, ele traz esse cara, pagando uma grana maior que ele ganhava no Corinthians. Pro treinador que ganhou dele, mandou embora. Por quê? Foi o que o Zico falou. Se ele chega no Abel Ferreira, ok.
Mas por que ele fez? Por que eles pagaram isso pra esse cara? Ele não, baseado em quê? Ele já tinha... E não é que, tem um cara lá na Europa que tá arrebentando, nós vamos fazer um teste, vamos ver. Não, já tinha um ano aqui mostrando no Corinthians que ele era um incompetente. Não teve lógica essa contratação. E aí os caras metem uma grana maior ainda do que ele ganhava no Corinthians. Uma piada isso aí. Isso é maluco. Uma piada isso E aí bate em cima do que o Zico falou. Ele perdeu pro Dorival Júnior, que era o treinador do Flamengo. E isso que está acontecendo, não que seja bom, porque é péssimo para um gigante do Flamengo perder, mas para despertar para algumas coisas. Isso não é ruim, não. Os caras precisam acordar, que estão errando. Detalhe, os caras estão errando. O Fluminense está ganhando o seu técnico no banco. O Diniz está lá em cima, né?